Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcílio Pedro, sou cooperador da Igreja Assembleia Rocha Eterna, Ministério Edificando Vidas. O endereço da minha igreja está lá aí na descrição, né? Quem sentir desejo de ir lá, fazer uma visita, vai estar na descrição aí, tá bom? E também eu vou deixando também os dias do trabalho que acontece lá na igreja, tá bom? Tá. O nome do tema que Deus colocou no meu coração foi a perseverança para confiar em Deus, em meio às provações, em meio às lutas, né? Em meio aos desertos. Então, esse é o nome do tema de hoje. Eu separei 4 versículos, né, na Bíblia que fala sobre a perseverança. E no final, vou citar 3 exemplos de perseverança na Bíblia para vocês e para mim. O primeiro versículo se encontra Tiago, capítulo 5, versículo 11. Olha que a Bíblia vai nos mostrar. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluia. Nesse versículo, né, está falando, por bem-aventurados os que sofrem. O versículo que está na folha que eu separei, está falando assim também. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Através desse versículo, meus irmãos, através desse versículo, está falando sobre a paciência de Jó. E se nós observarmos na Bíblia sobre a passagem de Jó, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele enfrentou durante a vida dele, ele era um servo rico, com boa qualidade de vida, né? Mas o inimigo surgiu querendo, tocar na vida dele. Por quê? Para que em certa parte, para ele mostrar que Jó não estava fielmente com Deus só por aquilo que ele tinha. Tudo aquilo que ele tinha, condição financeira, riquezas, Então ele achou que Jó não iria continuar servindo a Deus, continuar engrandecendo a Deus, continuar louvando a Deus, se ele perdesse tudo aquilo. Então o inimigo se levantou contra a vida de Jó. E Deus permitiu, Jesus permitiu que ele tocasse em tudo. Porque Jesus confiava no teu filho. Jesus confiava que se o inimigo tocasse tudo, Jó não ia contra tudo aquilo que Jesus e que Deus tinha para ele. O amor, a confiança. Então o inimigo tocou em tudo. Na herança, gados, eu imagino que tocou em tudo. Dinheiro, bois, vacas, tudo que ele tinha. Servos,
Paciência de Jó, a palavra traduzida por paciência seria melhor interpretada por perseverança. A paciência é interpretada por perseverança ou resistência. E perseverar em meio a todas as provações sem perder a fé em Deus. Imagine, meus irmãos, você no momento pode estar passando por alguma luta, alguma provação, e muitas das vezes a gente perece, a gente não persevera pela situação, o tamanho da provação. Mas Jó naquela época, Jó não desistiu, Jó não voltou para trás, porque o inimigo tocou em tudo e tirou tudo. Jó continuou. Ele teve perseverança, ele resistiu tudo aquilo. Ele teve a paciência. E perseverar em meio a todas as provações sem perder a fé em Deus. Essa é a paciência. Brota de uma fé que triunfa até ao fim entre o sofrimento. O fim das provações que o Senhor enviou a Jó revela que em todas as aflições Deus cuida dele. Amém? Deus cuida de vocês, meus irmãos, através das aflições, através das provações, através de toda dificuldade. Deus cuida de vocês através de uma tristeza, através de um desânimo, através de uma mágoa. Então, meus irmãos, vamos perseverar, que nós viemos perseverar a cada dia perante ao Senhor. Amém? E logo após o segundo versículo se encontra Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha que a Bíblia nos vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante a mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, a palavra de Deus nos fala isso. E eu complemento: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo, meus irmãos, das coisas que ficou no passado, esquecendo das tribulações que ficou no passado, esquecendo dos traumas que ficou no passado, esquecendo tudo aquilo que ficou no passado, e avançando para os que estão adiante. Que nós devemos não olhar para o passado, não olhar para os pecados que cometemos no passado, não olhar que aquilo que nós fizemos de errado, que nós fizemos contra o Senhor, que Deus já nos perdoou pelas nossas atitudes erradas, errôneas nossas, nós devemos prosseguir. Se você já pediu perdão pelos seus pecados, pelos erros, pelas atitudes erradas, e que você crê em Deus, Deus já perdoou de todo o coração. Que nós devemos prosseguir, seguir em frente, buscar a perseverança através do Senhor. E a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Na Bíblia também nós podemos ver uma coisa fácil, essa frase que está escrito nesse versículo, uma coisa fácil. Paulo se acha qual um atleta numa corrida, esforçando-se e correndo o máximo, totalmente concentrado no que faz, a fim de não ficar aquém do alvo que Cristo estabeleceu para a sua vida. Esse alvo era a perfeita união entre Paulo e Cristo, sua salvação final e a sua ressurreição dentre os mortos. Era
essa a motivação da vida de Paulo. E nós venhamos ter essa motivação para nossas vidas. E nós venhamos correr para a nossa salvação. Correr perante a Cristo. Correr na presença de Cristo. Correr não é correr literalmente, mas sim continuar perseverando nos caminhos do Senhor. Porque Deus estará cuidando de cada um. Estará dando força e capacidade para cada um de nós. Bom? O próximo versículo se encontra Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Olha o que a Bíblia nos vai dizer. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Aleluia. Nessa passagem a gente pode perceber que no primeiro versículo, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Por que ele fala que a gente tem que ter gozo quando cairdes em várias tentações? A palavra tentações refere-se aqui às perseguições e aflições que o crente sofre nesta vida, da parte do mundo ou de Satanás. O crente deve enfrentar essas provações com alegria, porque isso desenvolverá nele uma fé perseverante, uma personalidade experiente e uma esperança madura. A nossa fé somente pode chegar à plena maturidade quando confrontada com as dificuldades e oposições. Olha o que Tiago disse sobre isso. Tiago chama tais provações de prova da nossa fé. Às vezes as provações vêm sobre os crentes a fim de que Deus possa testar a sinceridade da sua fé. Não há nada nas Escrituras dizendo que as aflições da vida são sempre uma evidência de que Deus está insatisfeito conosco. Pode ser um sinal de que Ele reconhece nossa firme dedicação a Ele. Amém. Essa parte que eu acabei de ler para vocês, que nós possamos entender através das provações, né? Nós vamos perseverar através das provações. Nós vamos ter um entendimento daquilo que nós estamos passando. E nós vamos ver a provação, as nossas dificuldades, não como uma barreira, mas sim como uma força que nós vamos receber da parte do Senhor depois dela. É que nem um deserto. Você passa pelo deserto, deserto não é para sempre. Você passa pelo deserto, aquilo ali é uma escola. Aquilo ali você vai tirar uma experiência depois que você passou pelaquela provação ou pelaquela situação. E que nós vamos entender sobre essas provações que nós devemos passar ou estivermos passando a cada dia. O último versículo, para mim passar para os 3 exemplos que estão na Bíblia, se encontra Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 5. Olha o que a Bíblia nos vai dizer. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo do que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramando
em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que nós possamos perceber nesse versículo. A paciência e a experiência gera a experiência. A experiência gera a esperança. Que interessante. Se nós tivermos paciência através das tribulações, decorrer da tribulação, decorrer da provação, nós vamos ter a experiência. E a experiência que nós estivermos, nós vamos ter esperança através daquilo tudo que nós passamos. Esperança que aquilo que nós passou, Deus vai estar conosco, nos guiando e nos dando vitória através dela. Essa é a esperança que nós possamos ter em Deus. Porque a esperança, no versículo 5, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós devemos ter a paciência para gerar experiência e também para termos a esperança. Amém, meus irmãos? E agora eu vou passar para os 3 exemplos. Primeiro exemplo na Bíblia sobre a perseverança. Josué. Josué nasceu como escravo do Egito, junto com o resto dos israelitas. Ele somente viu a libertação do seu povo debaixo da lideração de Moisés, quando tinha 40 anos. 40 anos, meus irmãos. Depois disso, Josué ainda teve que esperar mais 40 anos. Imagina, nós estamos esperando algo da parte do Senhor, né? Hoje, você requer algo da parte do Senhor. Você tem, vamos supor, 30 anos. Aí você pega e tem que esperar mais 30 anos. Ou mais 60 anos. Então foi isso que aconteceu. Josué tinha que esperar 40 anos até entrar na terra prometida por pecados dos outros. Que no caso dos israelitas. Mas durante todo esse tempo esteve no Egito e depois no deserto. Josué não desistiu de seguir a Deus. Depois desse processo que ele passou, de completamente 80 anos, ele não desistiu de seguir a Deus. Ele não desistiu de continuar servindo a Deus, de continuar acreditando, de continuar tendo fé, de confiar a Deus. Às vezes o tempo que nós requeremos do Senhor não é o nosso tempo, meus irmãos. E foi o que aconteceu com ele. Foi o que acontece com qualquer um de nós. Muitos de nós pode estar requerendo algo do Senhor e o Senhor, né, agora não pode nos dar essa vitória ou essa conquista, porque não é o momento certo. Não é o momento certo. Porque muitos de nós pode receber essa vitória e afastar da presença do Senhor. Tudo tem um processo, meus irmãos. Tudo tem um processo. E Deus sabe o momento certo de dar a vitória, de dar aquela conquista que você tanto almeja do Senhor. Diante dos desafios que enfrentaram, muitos outros israelitas perderam a esperança e se voltaram para a idolatria. Eles tinham visto o poder e as maravilhas de Deus, mas não tinham perseverança. Por isso, não receberam sua herança. Josué foi diferente. Ele viu tudo e decidiu pôr toda a sua confiança em Deus. A espera foi longa e difícil, mas no fim ele liderou Israel na conquista da terra prometida. Josué perseverou e recebeu
sua herança prometida. Aleluias. Que nós vamos ter essa perseverança e esperar que tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida vai se cumprir. Mesmo o tempo que for, tiver de passar, confie, creia e espera que Deus vai te dar a sua vitória, vai te abençoar. Confie e creia. O segundo exemplo foi a de Ana. Ana era estéril, mas queria muito ter um filho. Ano após ano, ela orava por um filho, com uma grande tristeza, mas sem nenhuma resposta. Mesmo assim, Ana não abandonou a sua fé, nem rejeitou a Deus. Ela continuou pedindo, pondo toda a sua confiança em Deus. Imagino que muitas mulheres próximas a gente, ou até mesmo parentes, né? Ou até mesmo conhecidos ou conhecidas, imagino que muitas mulheres ficam tristes em saber que é estéril, como Ana ficou. E mesmo o tempo que ela ficou orando, pedindo a Deus para dar um filho para ela, ela não desistiu. Ela não rejeitou a Deus. Ela não abandonou a sua fé. Um dia Ana estava orando no templo e prometeu que se tivesse um filho iria ser dedicado a Deus. O sacerdote lhe disse que ela iria receber o que tinha pedido, e ela voltou para casa e engravidou. Seu filho Samuel cresceu no templo e se tornou um grande profeta em Israel. Deus abençoou a Ana por sua perseverança e fidelidade, e lhe deu ainda outros 5 filhos. Quem perseverar pode receber muito mais do que espera. Aleluias. Vamos continuar perseverando, vamos continuar pedindo, porque Deus irá conceder tudo aquilo que vocês estão almejando. Mesmo que venha tristeza através disso tudo, mas nós viemos focar no alvo que é Cristo. Confiar em Cristo. Porque Ele que pode nos abençoar, nos curar, nos livrar. Vamos continuar perseverando. Vamos continuar crendo que Deus tem o melhor para nós. E quando Ele abençoar, meus irmãos, Ele vai abençoar muito mais do que nós todos podemos imaginar. Porque nós almejamos de uma forma para Deus. E Deus faz algo muito melhor do que a gente almejamos ou imaginamos ou pedimos para Ele. E o último é Jó. O próprio Deus chamou a Jó de irrepreensível. Ele servia a Deus de coração nos bons e nos maus momentos. Jó foi muito abençoado por sua fidelidade e tinha tudo de bom, riquezas, família e saúde. Mas um dia ele perdeu tudo. Seus filhos morreram, seus bens foram roubados e Jó ficou muito doente. Mesmo assim, Jó perseverou. No sofrimento, Jó questionou muitas coisas, como a razão de viver e ações de Deus. Mas ele não parou de crer em Deus e de pôr sua confiança nele. Por isso Jó é mencionado como um grande exemplo de perseverança no sofrimento na Bíblia. Jó perseverou em sua fé e Deus restaurou sua saúde, lhe deu ainda mais riqueza e abençoou
com muitos descendentes. Você está vendo, meus irmãos, o poder da perseverança? Você está vendo? Nós podemos ver isso tudo que está escrito na Bíblia. Só nós pegarmos, meus irmãos, a Bíblia e olhar o tipo de perseverança que os discípulos de Deus, que os discípulos de Jesus passou naquele tempo. Eles eram como nós. Então, não vamos olhar a meias provações, olhar a meias dificuldades. Não vamos entristecer, e se entristecermos, que não deixe que a tristeza abale a fé, abale a caminhada, abale a confiança. E vamos crer que Deus estará nos abençoando, estará nos concedendo a nossa vitória, a nossa conquista. Porque se nós perseverarmos na presença do Senhor, se nós perseverarmos no caminho do Senhor, a gente vai ter o melhor Deus. O melhor da parte de Deus. Porque Deus é Pai, Deus cuida, Deus zela. Deus corrige e Deus mostra o melhor caminho. Então vamos confiar em Deus, meus irmãos. Para que aquilo que Ele nos prometeu e tudo aquilo que Ele tem para nos abençoar se cumpra. Amém? Vamos ter essa base de exemplo de Josué, de Ana, de Jó. E tem muito mais exemplos na Bíblia. Vamos ter esses exemplos de perseverança, de confiança, em meio às provações, às dificuldades, em meio a todas as tribulações, até mesmo no deserto. Que nós creiamos em Cristo Jesus. Amém? E se vocês gostou desse vídeo, quero pedir, que você deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, tá bom? Compartilhe para as pessoas do seu WhatsApp, do Facebook, aonde vocês quiserem compartilhar, para que muitos vejam a perseverança, saibam dessas perseveranças, em Deus, e para que muitos vejam o agir de Deus através dessa perseverança, tá bom? E fique até o próximo vídeo. Amém?